Olá, olá pessoas, como estão? Ótima manhã, tarde, noite para todos vocês. A gente segue a cobertura do pós-draft com alguns vídeos diferentes, né? Não só análise dos times, isso eu estou fazendo a maior parte desses vídeos para os membros aqui do canal, mas também tem histórias para serem contadas, né? E pensadas e analisadas para o médio e longo prazo. E essa é uma delas. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não está inscrito, já deixa o like porque esse vídeo eu acho que ficou bem legal, estou contente com o resultado. Eu estou gravando isso aqui que a gente chama de cabeça do vídeo depois, né? Eu acho que ficou um vídeo bem legal, eu acho que vocês vão gostar dessa história aí, desse contexto que eu vou dar. Não vou falar sobre um personagem só, mas sobre vários aqui, um pouco sobre a história de quarterbacks que venceram o título no college e foram para a NFL. Essa é a história do Will Howard, mas não só sobre ele, sobre a posição de quarterback. Será que ser campeão do college significa que você vai ter sucesso na NFL? Vinheta na tela, eu vou falar sobre isso. Mas, dá tempo, se inscreve. Enquanto a vinheta na tela, se inscreve. Um dos mitos mais interessantes da cultura portuguesa é do sebastianismo. Eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal e até membros que são de Portugal, então eu não vou precisar explicar para muitos deles. Mas em algumas escolas aqui no Brasil eu aprendi essa lenda de Dom Sebastião. Basicamente um rei de 24 anos, português, no século XVI, que sumiu na Batalha de Alcácer Quibir. Ele simplesmente desapareceu. Reza a lenda que ele vai voltar, até porque o corpo não foi encontrado, mas desde o século XVI, Portugal está esperando que Dom Sebastião volte e que restaure os tempos de glória aí do Império Português, sobretudo no final do século XV e o século XVI. Depois disso, teve a União Ibérica e tudo mais, e a verdade é que Portugal nunca esteve aí no centro das atenções do mundo como um império, como foi até então. Anyway, o sebastianismo na cultura popular, um pouco aqui no Brasil, mas principalmente em Portugal, é essa questão messiânica, que vai aparecer alguém, que vai voltar. E a gente tem um sebastianismo na NFL. O sebastianismo da NFL chama-se Thomas Edward Patrick Brady Jr., Tom Brady. A exceção que muitos querem levar como regra. Mas o Brady foi draftado no final do draft, escolha 199, ele vai voltar, vai aparecer outro. Mas ele é a exceção. E aí qualquer quarterback que seja parecido um pouco com o Tom Brady na época de Michigan, um cara inteligente, líder, perseverante, que jogou grandes jogos, o último jogo do Brady foi o Orange Bowl contra a Alabama, por exemplo, ou às vezes foi campeão no college, automaticamente ele ganha o carimbo de este rapaz é o próximo Tom Brady. E claro, essa lenda acabou sendo reforçada por um cara cujo sobrenome também termina em DY e que venceu o Tom Brady na primeira vez que ele enfrentou, Brock Purdy, e que também acabou passando aí pelo draft e também não era para ser escolhido tão tardiamente. Tanto Brady como Purdy não eram escolhas tão tardias. No caso, o Brady é 199 e o Purdy é a última do draft. Poderiam ter sido escolhidos antes, né, na quinta rodada e tudo mais. E, bom, eles são a exceção. E são a exceção que prova a regra. Para cada Tom Brady e para cada Brock Purdy, ou seja, titulares de sucesso, no caso do Brady, um multicampeão, 7 títulos e tudo mais, e vale lembrar que o Brady evoluiu muito ao longo da carreira dele. Você pega ele jogando em 2002, já 2003 principalmente, é outro quarterback em relação ao que era em Michigan. Para cada um deles, tem 280 que deram errado. Só nos Patriots teve vários, mas que tal o Trevor Siemian, escolha de 7ª rodada e que era elogiado pela sua inteligência, estudou numa universidade academicamente forte, Northwestern. Foi o primeiro quarterback pós-Peyton Manning no Denver Broncos e não deu muito certo. Ou então o Skylar Thompson, que também era elogiado pela maturidade, compostura, escolha de 7ª rodada pelos Dolphins e que não fez muita coisa para além de brilharecos nos playoffs contra os Bills. E diga-se que o Buffalo Bills ajudou muito, né, esse jogo ser competitivo, principalmente o Ken Dorsey. Aliás, guarda esse nome, daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas tem outro também que eu acho que vale a pena lembrar. Jared Stidham, escolha de 4ª rodada, e que o torcedor dos Patriots tinha certeza absoluta que o Bill Belichick, afinal de contas, o Bill Belichick descobriu o Tom Brady, só que não, né, porque esperou até a 6ª rodada para draftá-lo, isso ninguém fala. E aí o Jared Stidham era o próximo Tom Brady. Não foi o próximo Tom Brady. E aí, basicamente, todo ano, quando a gente tem um quarterback escolhido com características parecidas, liderança, compostura, campeão, é o próximo Tom Brady. E na maior parte dos casos não é. Claro, pode acontecer de ter outra exceção, como foi o caso do Brock Purdy, que caiu no lugar certo e que evoluiu também, né? O próprio Fred Warner, quando o Purdy vira titular, ele fala que o Purdy foi evoluindo semana a semana, treinando contra a defesa titular de São Francisco. Mas quem é o Will Howard?
Will Howard foi campeão do college football com o Ohio State, teve uma campanha fantástica nos playoffs do college football, né? 75% de aproveitamento aí de porcentagem de passos completos, quase 300 jardas por jogo. Ele foi escolhido tardiamente, foi escolhido na sexta rodada, 185, escolha 185, poderia ter saído um pouco antes, né? E quando eu fiz o meu vídeo de top 7 quarterbacks, eu não coloquei ele no top 7, porque eu acho que ele não tem tantas ferramentas. E aí muita gente falou, pô, mas e o Will Howard? O Will Howard foi campeão do college. Gente, como que eu posso dizer isso? Ser campeão no college football não significa que você vai ter uma boa carreira na NFL. E a gente tem inúmeros exemplos de quarterbacks campeões no college que não deram em nada na NFL. Que tal o Ken Dorsey, que você muito provavelmente conhece da forma que eu falei, como coordenador ofensivo, como técnico assistente, ele foi no Buffalo Bills e agora está no Cleveland Browns. O Ken Dorsey foi campeão em 2001 do college football com um timaço de Miami. Timaço mesmo, metade daquele time os titulares foram draftados. Ed Reed, uma galera assim bizarra. Aquele time é um dos melhores da história do college football. Pois bem, o Ken Dorsey foi draftado, foi reserva em São Francisco, em Cleveland, e o Ken Dorsey não deu em nada na NFL. Mas a gente pode usar outros exemplos. O A.J. McCarron também, que fez parte da primeira dinastia de Alabama da década passada. O McCarron esteve em vários times campeões. E o McCarron teve brilharecos na NFL. Acho que a maior lembrança de muitos é ele sendo reserva em Cincinnati, né? Quando teve oportunidade, não fez por onde, chegou até a jogar na UFL. Mas os exemplos, eles vão além, e além, e além. Stetson Bennett. Vamos pegar um exemplo mais recente. O Bennett foi campeão em Georgia, os Rams draftaram e automaticamente todo mundo achava, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente achava que o Stetson Bennett ia ser um grande jogador, o sucessor do Matthew Stafford. Acho que não é bem por aí. O ponto é, quando você estuda um jogador, seja nós da imprensa, as pessoas falam com raiva, vocês da imprensa, ou os scouts, os olheiros, os times e os fãs mais hardcore de NFL, você não pode usar estatística como argumento principal, porque muitas vezes a coisa é manufaturada. Não dá para usar como estatística o Jackson Dart ser o melhor quarterback desse draft, por exemplo. É só olhar o sistema de Ole Miss. O contexto é importante. É preciso ver o contexto do time também, quais eram as peças, porque o nível de competição vai ser diferente e às vezes você precisa fazer mais na NFL, porque você não vai ter um grupo de recebedores como é o de Ohio State deitando e rolando em cima de defesas por boa parte da temporada. Na NFL, o nível de competição é maior e as defesas são melhores. O puro, simples talento atlético não vai fazer com que você seja um grande jogador ou um grande quarterback. E a gente tem inúmeros exemplos de elencos de apoio que hyparam um jogador no college e na NFL ele acabou não vingando. Vou dar um exemplo, o Matt Leinart. O Matt Leinart foi quarterback no college football em USC, tinha grandes elencos, venceu o Heisman, foi campeão, mas na NFL não foi aquilo tudo. Aliás, pelo contrário, foi uma escolha de primeira rodada. O Vince Young também, outro exemplo contemporâneo do Matt Leinart, foi campeão. E era um cara que destroçava as defesas do college football e fez isso contra a USC justamente no Rose Bowl. Aliás, esse Rose Bowl, para quem não sabe, é um jogo marcante para a NFL aqui no Brasil, embora seja um jogo de college, porque é a primeira transmissão do EV aqui no Brasil, né? A primeira narração dele. Estava assistindo esse jogo. Jogaço, um dos melhores jogos da história do college, aliás. E, bom, não se transferiu isso. Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o jogador. E eu vou dar exemplos de quarterbacks que foram campeões no college football e que deram certo na NFL, mas eles não deram certo porque eles foram campeões no college football. Não é causa e efeito, é correlação. Joe Burrow foi campeão no college football e deu certo na NFL. Liderou a NFL em jardas na temporada passada e touchdowns, embora tenha uma defesa que, como a gente falou muitas vezes, é um grupo de pagode. Eles estão lá tocando pandeiro e o Joe Burrow estava tentando fazer o que dava, né? E, enfim, ele também teve a parcela de culpa dele em alguns jogos. Não jogou bem contra os Eagles, por exemplo. Cam Newton venceu o Heisman, foi campeão no college e ele deu certo na NFL. Chegou no Super Bowl, foi MVP. Mas não foi porque ele foi campeão do college. E se a gente quiser ir mais longe, Joe Namath foi campeão com o Alabama na década de 60 e foi para então AFL e venceu o Super Bowl 3 e é um grande quarterback considerando o contexto da época, né? Um pouco superestimado, talvez, mas é um grande quarterback na época. Mas não é porque ele foi campeão do college, entendem? Ser campeão no college football, claro, é um plus, é uma estrelinha de bom aluno do Chaves que o Kiko coloca na testa, mas não é isso que vai fazer o jogador ser bom ou ser ruim na NFL. E eu acho que o exemplo do Stetson Bennett deveria estar mais latente na vida das pessoas. Então a gente precisa olhar quem é o Will Howard, que
nesse contexto do Pittsburgh Steelers, que ninguém sabe se o Aaron Rodgers vai aposentar, vai assinar com os Steelers, e se ele assinar com os Steelers, quando ele vai fazer isso, nesse contexto, tendo o Mason Rudolph como outra opção, o torcedor dos Steelers se apega ao fato dele ter sido campeão no college, pode ser que vingue na NFL, mas quem é o Will Howard? Bom, ele tem pontos positivos. Muito elogiado em relação à sua liderança, sua compostura, brilhou em momentos importantes, afinal de contas, o melhor momento dele em Ohio State foi nos playoffs do college football. Não foi na temporada regular, foi nos playoffs. E, ao mesmo tempo, um quarterback preciso, que tem o tamanho adequado, em termos de altura, peso, posição corporal e tudo mais para ser quarterback. Mas por que ele foi draftado na 6ª rodada? Por que a NFL não valorizou ele ser campeão do college? Porque isso não é o principal. A questão é que o Will Howard é um quarterback de braço que não é aquelas coisas. E isso fica muito evidente no tape dele quando a gente olha na câmera atrás da linha de scrimmage, que mostra a linha ofensiva e os passes na diagonal do quarterback, quando ele está no meio do campo, né? No pocket, os passes na diagonal para o perímetro, para fora dos números. Não é nada demais. A questão da antecipação muitas vezes não apareceu. A questão da progressão de recebedores, eu vi isso muito pouco no tape dele. Saindo do primeiro alvo, indo para o segundo. Até porque boa parte das leituras era metade de campo, ele nem precisava ler o campo inteiro. Então hoje, Will Howard, ele é um grande projeto, só que ele não é um quarterback de teto muito alto, porque as ferramentas atléticas dele não são nada demais. Ele não é um exímio corredor, o braço dele não é absolutamente forte, ele é um quarterback que entra no sebastianismo bradiano. Se tudo der certo, e ele tiver uma excelente compostura e um excelente elenco de apoio, e ele tiver uma oportunidade de ser titular, coisa que hoje caminha para não ser o caso, aí se ele evoluir pacas e for um cara extremamente dedicado, que beira a loucura como o Brady foi, aí quem sabe ele pode ser um titular sólido da NFL. Mas quando a gente fala de draft, a gente fala de projeção. E hoje a projeção é mais um sebastianismo. É mais um quarterback que foi campeão no college, mas que não existe absolutamente nenhuma garantia que ele vai ser campeão na NFL, porque as ferramentas hoje não estão lá. E aí a gente tem toda essa questão de Aaron Rodgers assinar, não assinar, e aí são cenas dos próximos capítulos. Existe a chance do Will Howard eventualmente ir a campo, seja neste ano, seja no próximo? Existe. Existe a chance do Will Howard se mostrar um líder com compostura, ele tem uma boa precisão em passes curtos e melhorar a parte mental, a progressão? Existe. Mas hoje é fé, sobretudo fé. E o torcedor dos Steelers, eu não estou aqui para ser chato, eu não estou aqui para te julgar. Tenha fé. Eu acho que é preciso, é necessário. Isso é ser torcedor. Mas, por outro lado, o meu papel às vezes é ser chato e é ser racional. A chance, a estimativa, a gente trabalha com isso quando a gente fala em drafts, do Will Howard ser algo que o Brock Purdy foi e que o Brady foi, é bem baixa. Para cada Brock Purdy, tem 200 Trevor Siemian. É assim que funciona. Um beijo carinhoso, fizemos todo o que podíamos e até a próxima. Tchau.